Esse aqui é o fora do diagrama. Aqui é o espaço que não cabe no diagrama. Aqui a gente fala sobre vida real, sobre viagens, liderança, gestão. Aquilo que não cabe no procedimento, que não cabe na instrução de trabalho. Então, a partir de hoje, esse é um espaço onde a gente vai falar sobre o que não está no diagrama. Hoje iremos falar aqui com nossos convidados Alex Bonfim e Sérgio da Bahia. Me largue, viu? Ó, não me pegue não, viu? Pelo amor de Deus. E começamos aqui o Fora do Diagrama aqui com um tema bastante polêmico, certo? É um tema que todo mundo precisa ouvir sobre esse tema, porque é um tema que a gente acaba achando que existe somente essa verdade, que é não tire o deserto de ninguém, certo? Então, vou pedir para o Alex Bonfim se apresentar, falar um pouquinho sobre ele, a formação dele, e logo em seguida, grande Sérgio também se apresentar. Fala, Bonfim! Então, Cleiton, Sérgio, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde aos ouvintes aí que estão acompanhando o programa. Eu sou Alex Bonfim, né? Sou teólogo, psicanalista e professor de literatura. E fui convidado por Cleiton, nós trabalhamos numa parceria de longas datas e a gente vai discutir um pouquinho aí do ponto de vista existencial. O que é esse deserto que as pessoas vivem ou têm que passar? Já começou com a filosofia. Já começou com a filosofia. Jogue duro. Então a gente vai caminhar nesse tema, discutir realmente algumas implicações do deserto e por que viver esse deserto ou não. De modo que eu espero contribuir com com esse nosso bate-papo aqui. Vai ser interessante. Vai ser bom, vai ser bom. Então, eu sou Sérgio, eu sou de formação na área de segurança pública e também de formação na área jurídica, um interessado, um curioso, um estudioso, Um espiritualista um de primeira linha. Isso. do pensamento ocidental, do pensamento oriental, religioso, filosófico. E esse tema me é muito caro. É muito caro porque ele abre uma série de possibilidades filosóficas, um pensamento muito amplo para que a gente possa discutir e ter uma tarde muito proveitosa. Eu espero que seja proveitoso para todo mundo que assistir. Vai ser. Antigamente, até atualmente, né? Eu entendia essa frase como que o deserto era lugar de cura, né? A pessoa ia passar pelo deserto e lá ia ser curado. Só que, como a gente está aqui com os especialistas, né? Um cara que é da área de teologia, psicanálise, o outro aqui da área de espiritualidade, envolvendo a segurança pública, que tem tudo a ver, né? Porque na segurança pública tem muitos desertos para serem tirados também. Então a gente vai aqui com a primeira pergunta. O que significa a frase não tire o deserto de ninguém? Vamos lá. Você falou uma coisa muito interessante. Para mim, já é um excelente ponto de partida, que é essa questão do deserto é um lugar de cura. Você achava dessa forma. Você achava e eu continuo achando. Chega a derrubar água aqui. Peraí, rapaz. Não parou, Continuo não. achando. É. E assim é engraçado, a gente pensa no deserto, a gente pensa o deserto literalmente falando, né? Um lugar enorme, inóspito, cheio de areia, muito quente, sem água, sem sombra, né? A gente pensa, a primeira imagem quando se pensa em deserto é isso. Mas aí a gente parte para aquela conceituação cristã, né? Bíblica, sobre a caminhada, né? O tempo em que Jesus passava no deserto, né? E aquilo é um aspecto muito espiritualizado. Deserto, quando a gente para pensar dessa forma, filosoficamente, espiritualmente, religiosamente, é um lugar de dificuldades. Esse lugar é um lugar espiritual, é um lugar mental, é um lugar psicológico, de dificuldades, mas dificuldades que nascem das nossas próprias convicções, do nosso modelo mental. A gente está naquele deserto porque a gente enxerga o outro, enxerga as questões da vida
de uma forma muito específica, engessada, e esse engessamento, esse apego a certas verdades individuais fazem com que a gente não encontre, tenha dificuldade de encontrar ferramentas para se modificar. E aí mudar o nosso modelo mental e a partir dessa mudança interior a gente encontrar as portas de saída para aquele sofrimento que o deserto simboliza. Então a pessoa que está num momento de sofrimento, que está num deserto, né? Geralmente esse sofrimento é um sofrimento continuado, repetitivo, cíclico, porque ela sempre acaba voltando para aquele momento, porque ela tem um comportamento padrão calcado nas verdades que ela escolheu para si. No momento em que ela percebe, que ela se dá conta, naquela caminhada no deserto, em que ela faz assim, poxa, eu já estive aqui N vezes, quantas vezes eu já me vi nesse lugar? Por que eu estou sempre retornando a este lugar? Tem padrões que eu estou aqui repetindo, isso aí ela já começando a ter um pouco de lucidez. Tem padrões que eu estou repetindo que estão sempre me trazendo de volta a esse local de sofrimento. Então eu preciso identificar qual é a causa desse sofrimento, o que é esse sofrimento, o que é que causa esse sofrimento, como ele funciona, como é que eu o alimento, e aí, lembrando de Buda, de que forma eu vou começar a sair desse sofrimento. Então, o deserto, na mesma medida em que ele está lhe ofertando o problema, ele está também te dando a possibilidade de cura. É ali que você vai se curar na medida em que você perceber que ele resulta de um comportamento padrão, repetitivo, e que, olhando para dentro de si e identificando aquelas causas, aquelas questões, e modificando o seu comportamento, você consegue a cura para aquele deserto. E se a pessoa não consegue enxergar isso? Porque o que acontece muito, tem pessoas que amam viver no deserto. Às vezes por falta de análise própria, né? De se autoavaliar para querer sair daquele deserto. Ou teimosia, né? Teimosia, continuar insistindo nas mesmas coisas, como você falou aí. A gente também não pode, o que eu considero que a gente não pode enxergar que uma pessoa vai fazer essa autoavaliação lá no deserto. Porque, por exemplo, você acredita que tem gente que nunca vai sair do deserto, que vai viver a corrida dos ratos até morrer? Eu fui mais profundo agora. Qual a sua concepção sobre isso? Porque, do ponto de vista, às vezes a gente fala de uma experiência nossa que a gente buscou um conhecimento, analisou os pontos que estava errando para poder sair desse deserto. Mas não necessariamente todo mundo vai ter essa visão de autoanálise para conseguir sair. Aí entra aquela parte também. Até que ponto a ajuda de alguém é confundida com tirar alguém do deserto? Porque de tanto a gente apanhar na vida, por exemplo, de lidar com pessoas com um tipo de caráter que a gente está ali para querer dar uma ajuda à pessoa, então a gente está tirando um deserto de alguém. Até que ponto é ajuda e até que ponto é tirar o deserto de alguém? Porque possa ser que haja essa confusão de ajudar e de estar tirando o deserto. Como é que a gente vai conseguir fazer essa análise conceitual do que é ajuda e do que realmente... Como é que eu vou fazer essa distinção? Eu estou ajudando fulano ou eu estou tirando o deserto de fulano? Sim, fulano tem que passar pelo deserto mesmo e eu estou empatando esse crescimento dele, ou eu estou só ajudando? Ou até que ponto é realmente não tiro o deserto? É uma confusão assim que a gente fica assim, pô, se eu não ajudar, eu sou ruim. Ou se eu ajudar, eu estou tirando o deserto. Essa ajuda, como é que ela se entrelaça? Como é que a gente distingue? Distingue, né? isso. Se você me permitir, eu vou começar a dar uma... Fica à vontade, fica à vontade. Não, fica à vontade. Eu tô aqui para... Na minha forma de enxergar, como eu já falei, o deserto é uma simbolização do sofrimento humano, ok?
A pessoa que está no momento de alegria, de felicidade, de tristeza, Vou anotar isso. ela não vai estar necessariamente fazendo uma autoanálise, né? Você está na beira da praia, sol, mar, tudo gostoso ali, você não vai parar ali naquele momento necessariamente, eu até faço, mas não vai necessariamente parar ali para pegar, deixa eu fazer uma análise aqui sobre a minha vida. Você quer tomar seu banho de praia. Mas as pessoas se voltam mais a esse tipo de comportamento quando elas estão no sofrimento, quando elas estão no deserto. Não tirar o deserto de alguém, porque se você tenta tirar o deserto de alguém, e isso não é possível na minha forma de enxergar, se você tenta tirar o deserto de alguém, você está dificultando, quiçá impedindo que aquela pessoa cresça e amadureça. Muita gente tem dificuldade de começar esse movimento interior de crescimento porque dói. A coisa mais difícil que o ser humano tem para fazer aqui na Terra é modificar a si mesmo, porque a gente não pode modificar o outro, a gente só pode modificar a si. E essa é a coisa mais difícil. Certos comportamentos, vários comportamentos que levam a gente para o deserto, eles vão ter origem em traumas não resolvidos. Dores que ficaram lá, muitas vezes, na época em que você era criança, e que você passou por um determinado trauma, que não precisa ser uma coisa assim, uma tragédia, necessariamente uma perda de um ente querido, também são. Mas pode ser uma pessoa que gritou com você e você tinha 5 anos de idade, aquilo fez com que você se assustasse, se sentisse rejeitado. Pode ser alguém que diz que você não é bom o suficiente e aquela mensagem ficou. E a criança está ali, ela não tem amadurecimento para lidar com aquele momento que ela vivenciou de uma forma madura, né? Então ela vai ficar machucada. E como ela não tem a condição naquele momento de fazer uma autoanálise, de analisar quem falou com ela daquela forma, por que aquela pessoa eventualmente falou com ela daquela forma, ela vai ficar com aquilo guardadinho ali por muitos anos. E vai virar uma espécie de gatilho ao longo da vida. Então, toda vez que ela sentir, por exemplo, vamos dizer que aconteceu uma situação que fez com que ele se sentisse rejeitado, a criança se sentiu rejeitada. Toda vez que acontecer algo semelhante ao longo da vida, que lembre um processo de um momento de rejeição, aquilo vai acender um gatilho que, né, ecoa lá naquela situação que aconteceu lá atrás. E aquilo vai fazer com que ela adote uma série de comportamentos que vão mantendo ela em sofrimento. Aí a gente faz, bom, essa situação é uma situação que gera tristeza, dificuldades diversas. Só que, às vezes, a pessoa não tem amadurecimento para resolver aquilo, não tem informação, estudo, a busca, né, de ferramentas para entender esse processo e começar a analisar e resolver. E muitas vezes isso também se trata de uma questão de medo, porque isso significa que a pessoa vai ter que botar o dedo naquela ferida que ela não sabe direito o que é, mas que dói muito. Ela não tem essa consciência de que vem possivelmente do passado, coisa parecida, mas ela só sabe que dói. Então muitas vezes é mais, como você falou, né? A pessoa se sente confortável. Ninguém se sente realmente confortável no deserto, mas o medo da mudança, o medo de encarar a si mesmo, seus traumas, suas dores, é tão grande que ela opta por permanecer no deserto. Eu vi uma charge bem engraçada, entre aspas, né, que era assim, tem um preso, né, na cela, e ele está com uma picareta quebrando a parede. Por quê? Porque ele quer sair daquele círculo vicioso de sofrimento. E aí, vizinho, tem um outro preso, feliz da vida, deitadinho na cama, com o ar-condicionado dentro da cela. Ele passou a achar que a cela é uma coisa confortável. Por quê? Porque ele tem medo de mergulhar dentro de si e de se rebelar contra aquela situação que vem mantendo ele preso.
É um simbolismo muito interessante. Então, o deserto, a gente pode inclusive estender isso depois para uma visão bíblica, né? Uma visão do que seria, né? As colocações divinas, as colocações de Jesus através da Bíblia, né? Sobre essa questão do deserto, mas eu vou fazer um pulinho para a segunda parte de sua pergunta, que foi a questão essa pessoa, a pessoa que está em sofrimento, como é que funciona a ajuda que a gente vai dar para ela? Se eu ajudá-la e eu retirá-la do deserto, isso terá sido bom? Terá sido ruim? Qual é a medida entre ajuda e o prejuízo que vai causar se tirar ela do deserto? Aí então tá. A gente não tem condição de tirar ninguém do deserto, porque a mudança é individual. O que a gente pode fazer é oferecer a nossa solidariedade, que é diferente do apego. Por quê? Porque o apego, na solidariedade, você vê ali uma pessoa que está em sofrimento e você vai oferecer a sua ajuda para aquela pessoa. Você não vai oferecer a cura para ela, porque você não tem cura para o sofrimento do outro. Você vai oferecer uma ajuda. E aí implica em dizer o seguinte: aquela pessoa pode aceitar a sua ajuda, pode não aceitar a sua ajuda, pode aceitar um pedacinho de sua ajuda, entendeu? Que vai ser um alívio, mas não vai efetivamente resolver, porque depende dela. Então, no momento em que eu acho, e aí que é a diferença entre a solidariedade e o apego. Solidariedade é você oferecer sua ajuda. Se a pessoa não quiser, você faz uma prece por ela, você está ajudando. Se a pessoa quiser sua ajuda, você vai ajudar na medida de sua possibilidade. Isso sem que você compre o problema dela para você, porque não tem nem como, mas tem gente que acha que pode, né? Tá, vou trazer, eu passo a ser parte também, né? Eu trago o problema para mim. Então, nesse caso aí, não lhe interrompendo, só para fazer uma aspa aí, tô certo, professor de português? Também, que você não falou, né, no início. A pessoa, o apego que você está falando é que à medida que a pessoa tem o apego do problema, ela entra no deserto junto. Ela entra no deserto junto, porque Ok. você passa a vivenciar aquele deserto junto com a pessoa, um deserto que não é seu. E aí a pessoa não vai ficar curada e você vai adoecer junto. É diferente o apego, porque inclusive o apego tem o condão de dificultar uma coisa que é muito importante, duas leis que, segundo a Bíblia, o próprio Deus teria posto em voga, né? O livre-arbítrio humano e a questão da ação e reação, a lei de ação e de retorno. São leis postas por Deus que proporcionam ao ser humano que está no deserto a educação. Por quê? Porque quando você tem o livre-arbítrio, você escolhe as suas atitudes. As escolhas que você faz vão trazer consequências positivas e ou negativas. As positivas, beleza, você vai ficar feliz da vida, mas as negativas você vai ter um problema ali. E essas escolhas negativas derivam justamente desse modelo mental, dessas verdades que a pessoa escolheu que precisam ser revistas e modificadas. Então ela está em sofrimento por causa disso. Na hora em que eu chego ali e digo, bom, se eu continuo errando, eu fiz escolhas ruins, eu vou ter consequências ruins. Lei da ação e do retorno, não é isso mesmo? Pronto. Quando eu canso de repetir essas mesmas atitudes e continuar apanhando, estando no deserto, eu vou começar a me mudar. Então, essas duas leis divinas provocam essa mudança interior. É a educação pura por conta própria. E só um momento, produção, coloca uma foto do deserto aqui e a parte do deserto que tem um oásis aqui. Eu quero fazer uma provocação aqui, por favor. O deserto com um oásis, aquele que tem aquelas piscinas naturais, aquele coqueiro. Só pra gente deixar esse programa mais quente aqui. Alô, você que tá ouvindo, a gente vai chegar nessa parte do deserto que tem um oásis e
uma palmeira e um coqueiro lá, viu? Então, partindo do princípio, deserto, lugar de sofrimento. A gente entendeu aqui agora a questão do livre-arbítrio, só que eu acho que isso vai ser contestado pelo Bonfim na parte teológica. Acredite. Essa parte teológica Milagre. tem uma definição totalmente diferente de livre-arbítrio. Me solte, viu? E agora, quando a gente fala de deserto, o cara vai caminhando no deserto. Quando você falou que o cara estava dentro de uma cela e ele se acostumou com aquele deserto ali, usou essa analogia. Agora eu estou pegando um deserto mesmo e que no meio da caminhada o cara acha lá um rio, acha um mar lá, tem lugares aí na Etiópia que tem água salgada lá dentro do deserto. Só Deus explica isso, diz até que é o Jardim do Éden, né? Segundo Marçal. Então, quando esse cara chega nesse lugar paradisíaco no deserto, seria o ponto em que ele fala assim, poxa, nunca ia imaginar que ia encontrar um oásis aqui no deserto. Esse oásis seria passageiro, ele conseguiria conviver ali, ele conseguiria plantar, sobreviver e viver uma vida de prosperidade ali naquele deserto? Com esse oásis? É uma provocação meio diferente. Entendi. O deserto me parece que é um lugar passageiro de cura. Você vê que Jesus não ficou morando no deserto, né? Ele fez passagens pelo deserto. Por quê? Porque ele possivelmente, né, identificou, fazendo aquela análise interior dele, identificou coisas que ele precisava solucionar, então ele ia, né? E a gente falou mais cedo, né, deserto é lugar de cura. Ele ia para lá para se curar. E a cura tem começo, tem meio, tem fim, não vai ficar morando lá. Esses oásis a gente pode simbologicamente pensar de duas formas. A gente pode encarar eles como um ato de solidariedade de uma pessoa de fora, não sou eu, o deserto é meu. Mas você vem de lá e você pratica um ato de solidariedade que eu aceito receber. Então, naquele momento, você dá um alívio ao meu sofrimento. Você não pode me tirar do deserto, mas você me dá um alívio. Se eu estou com fome e você me traz um prato de comida, aquele prato de comida sozinho, ele não vai resolver meu problema de manhã, de tarde, de noite, amanhã, depois de amanhã, não é isso? Mas, neste momento, você matou minha fome. Então aquele prato de comida, por exemplo, pode ser um oásis momentâneo, entendeu? Um alívio que veio pela sua solidariedade. Perfeito. Mas também pode ser o momento da cura. A gente pode interpretar assim. Quando ele encontra a cura, esse oásis pode também significar isso. Olha que oásis bonito também. Mas aí eu penso que ele vai sair do deserto. Se ele se curou, ele sai. Ele sai. Ele sai. Fala, Bonfim, eu sei que você tá doido pra falar. Rapaz, eu tô aqui impressionado com a digressão que o Nobre fez aqui. E eu acho que a gente precisa avaliar duas questões nessa abordagem completa, que talvez seja um contraponto, não um contrassenso. Até porque eu entendo a perspectiva do Sérgio, mas eu me pergunto conceitualmente o que é esse deserto, se ele é uma pedagogia ou se ele é uma ferramenta de punição. Porque são duas coisas diferentes. Você na segurança pública, existem os bandidos que podem ser punidos, devem ser punidos, e existem bandidos que devem ser corrigidos. Vai depender do crime. Então eu fico pensando na humanidade, até que ponto as pessoas precisam ser ensinadas e até que ponto as pessoas precisam ser castigadas para aprender alguma coisa. E isso vai de encontro ao amor de Deus. Vai de encontro à intenção de Deus. Na realidade, ao amor não. Porque ele pode até castigar amando. Isso é real. Mas eu acredito que o deserto pedagógico ele se diferencia do deserto punitivo. Ou do deserto de causas e consequências. Tudo que o homem plantar, o homem vai colher. Você considera esse primeiro deserto como uma matéria de escola? Que é tipo assim, na sexta série eu vou pegar a matéria 1, deserto 01. Perfeito.
É uma analogia. Até porque, perfeita essa analogia, ela é completa. Porque você precisa passar por desertos. Mesmo que você não queira, um homem só é formado quando passa por um deserto. Então o deserto passa a ser uma pedagogia. Uma matéria da vida. Uma matéria da vida. E Gostei disso, não? Me largue, velho. Isso ficou muito bom. Produção, grava isso aí, pelo amor de Deus. Então, matéria da vida. Matéria da vida. É um momento em que você tem que desenvolver suas habilidades, ainda que no deserto. Você tem que aprender a suportar calor. Você tem que suportar não beber água por um longo período de tempo. Você precisa aprender a se privar de gastos calóricos. Você precisa aprender a se proteger do sol e dos predadores. Esse deserto eu entendo como pedagógico. Eu entendo que esse é o treinamento que todos nós precisamos ter. Não obstante, é salutar que a gente entenda também que o deserto é um lugar de aprendizado punitivo. Ou a lei da oferta e da procura. Você procurou, encontre. Então, assim, a punição, eu acredito que é mais um autodesenvolvimento da jornada que você traçou para você. Aí sim, eu não preciso interferir. Eu só preciso observar. E como solidariedade cristã, eu não posso deixá-lo morrer. Porque aí senão seria uma falsa sabedoria moral. Vou deixar morrer porque ele merece morrer. E não é um princípio de Deus ninguém morrer. Está escrito nos 10 mandamentos, não matarás. Então Deus não se conforma com a morte dos seus. As pessoas morrem, ou são matadas, ou são mortas, porque houve uma desvirtuação em alguma fase, em algum momento, quer seja de saúde, quer seja em crime, quer seja em conduta, ou quer seja pela limitação da vida, da existência, da vida biológica. Então, essa punição, ela não deve ser uma ferramenta de doutrinação para os bons para punir os bons, punir os maus e liberar os bonzinhos. Porque eu estou numa fase de momento bom da vida e aprendi sozinho com tudo isso. Quem quiser que se lasque, porque é consequência disso. Eu não acredito nessa premissa, nessa perspectiva de punição. Eu acredito que o deixar, o não interferir, aí já respondendo na segunda parte da colocação da temática, até onde eu posso não ajudar alguém que está no deserto. Não é um contrassenso ao que você fala, mas é um contraponto. Por quê? Porque senão eu deixo matar a minha solidariedade humana. Eu deixo, vamos lá, eu não posso enxergar. Eu gosto muito da cultura da educação japonesa e a educação oriental. Os pais simplesmente deixam os filhos caírem. Eles deixam os filhos passar por dificuldades grandiosas, porque eles querem que os filhos se superem. Aí alguma mãe ocidental vai dizer: ai, que coisa, que dor! Leu Paulo Freire, ela? Nem vou entrar nesse detalhe. A superproteção passa a ser uma arma contra quem precisa aprender. Então, a gente precisa fazer essa distinção. Eu quero sim fazer essa distinção bem clara. Uma coisa é você passar por um deserto pedagógico, e aí algumas pessoas que são sábias, elas mesmas se colocam nesse deserto, porque elas precisam viver só, precisam aprender só, precisam apanhar só, precisam ser humilhadas, precisam passar fome, precisam aprender a ter escassez. E essas eu quero que elas fiquem lá pelo máximo de tempo possível, porque só assim elas vão amadurecer para a vida real e a existência dela vai ser encontrada. Pelo que eu observo, é tudo uma conexão. Tipo, o cara que não passa por esse deserto não está preparado para um casamento. Não está preparado para nada. Então, há uma inversão, né, de atropelo dentro da religiosidade, dentro das igrejas hoje. Pronto, aí a gente vai entrar outro elemento dentro dessa perspectiva. Dentro da perspectiva. Isso. Bem, aí eu vou concordar que a religião, ela
embora Marx foi mal interpretado, o ópio do povo, não é que é um mal para o povo a religião. É que as pessoas ficam sem a consciência necessária para entender a razão da religião. O que é o ópio? Você acha que um casal pode passar por um deserto juntos? Se, por exemplo, nem ela nem ele passou por um deserto. E aí vamos nos casar e juntos vão passar o deserto. Qual a probabilidade Aí você... de dar certo? Parece cena de filme, né? Aquele filme que entra, os dois vão no deserto, vão conseguir sair, vai ser resgatado. Eu enxergo um casamento assim. Sim. Falo da perspectiva da conexão, né? Que tudo se une. Aí eu quis falar só um pouquinho desse tema, a gente não vai Sim. entrar muito nesse tema, não. Porque Só uma abordagem, porque ele é outra... extenso, é um tema Isso, extenso. Mas só uma palhinha, né? Como é que a gente fala do violão quando vai tocar? Dá uma palhinha. Dá uma palhinha aí nesse tema, vá. Fala, Bonfim. Essa questão dos dois seres humanos que vão se juntar para viverem juntos e não passaram por deserto, com certeza vai ser insuportável a convivência. Por quê? Porque no deserto, duas pessoas precisam se solidarizar, precisam se juntar, precisam se unir, precisam estar fortes para um ajudar o outro. Se um só está forte, o outro vai ser uma carga negativa. Ele vai cobrar, vai exigir, não vai ter forças, ele não está preparado para fazer aquela jornada. Um vai ter sempre o pique de caminhar, mas o outro vai ser sempre um peso a mais. Agora, se os dois passaram por desertos individualmente, se os dois tiveram experiências de vida, com certeza passar juntos vai ser mais motivador. E quando um só carrega o peso nesse deserto, que os dois têm que carregar, eu acredito muito na probabilidade de um vai ficar no meio do caminho. E aí, como você está falando em casamento, eu acho bem difícil. Porque não há como carregar um fardo de duas pessoas. Tem que ser muito herói. É possível, sim. Mas é bem mais difícil. Carregar o fardo do outro é o apego que eu falei. Mas... Sim. Dialoga com... É por isso que eu disse que era só um contraponto, não um contrassenso. O que é pior, não dá para carregar. Não dá para carregar o peso do outro. É verdade. A cruz é um negócio individual, né? Mas aí é que está. Mas se a gente olhar nesse aspecto, aí eu fico na linha tênue entre a solidariedade e a dureza de coração, não é? Eu não faço porque eu não consigo, eu não faço porque eu não quero. São comportamentos diferentes. São coisas diferentes. Então é a linha tênue entre você ajudar alguém que está no deserto pedagógico e você está ajudando alguém que está no deserto de punição. Você tem que deixar ele lá. Agora, fique de olho para ele não morrer. Não é justo deixá-lo morrer. Quanto à questão, e eu quero retomar isso, o aprendizado no deserto não é um aprendizado para você se sentir experimentado. É para você se sentir forte. É para você criar o seu autocontrole, a sua própria, e eu vou chamar isso como poder de suportar. Rock Balboa tem uma frase que é muito legal, que ele diz que, você que é bom cinéfalo, né? Ele diz, forte não é quem tem poder para bater. Eu estou parafraseando o filme. Forte é quem suporta apanhar. Ah, eu lembro disso. É um discurso que ele faz no final do filme, já no finalzinho do filme. Então, assim, você é forte quando passa pelo deserto depois que você sai dele. Porque depois que você sair desse deserto, meu amigo, você vai suportar qualquer coisa. Qualquer coisa. Então você está preparado. Então, eu não entendo que o deserto deva ser uma sentença de morte. E na Bíblia, deserto nenhum foi sentença de morte. Foi punição para quem não seguiu as regras. O povo de Israel, 40 anos, mais de 1 milhão de homens, não se contava as mulheres nem as crianças, só entraram 2 na Terra Prometida. Como eu falei. Por causa da desobediência, não seguiu os critérios. Fora do diagrama. Pois é. Fora do diagrama. Deus passou o procedimento. Isso. Eles não seguiram o procedimento, então a realidade foi fora do diagrama. Fora do Mas contexto. aí a gente vê outros modelos de deserto que foram muito bons. Elias passou pelo deserto, entrou na caverna. Moisés foi para o deserto 40 dias, voltou glorificado. Jesus se colocou no deserto para mostrar para nós que o deserto é uma pedagogia, não é um lugar de morte.
Então, assim, eu me coloquei em um deserto durante um tempo. Eu me coloquei, já tive essa experiência. Então, assim, a gente precisa entender que a pedagogia do deserto é algo para crescimento. E se você identifica isso em alguém, deixe lá. Ajude, como? Fique observando. Agora, a punição, não. A punição, a pessoa tem que arcar com as consequências. Mas eu acredito também que a gente tem que apelar aí para um pouco da nossa solidariedade, no sentido de não deixá-lo morrer. Entendeu? Eu achei interessante um ponto que você falou aí agora, de identificar. A gente poderia fazer aqui 5 tópicos para poder passar para o ouvinte que está nos escutando como a gente consegue identificar o deserto de alguém. 5, a gente pode entrar aqui em consenso pela parte da espiritualidade, pela parte da psicanálise, pela parte da gestão, da liderança. A gente pode dar 5 dicas para quem está nos ouvindo hoje aí. Fala, Bonfim, fala. Não, vai ser compartilhado isso aqui. Eu acredito que é o treinamento. Você entende deserto como um treinamento para você? Você vai sair de lá com a intenção, o propósito de sair mais forte? Essa pessoa está passando por isso, ela vai sair mais forte? Cabe você analisar se eu vou ficar mais fraco ou mais forte. Se eu estou entrando no deserto porque eu não tenho mais recursos nenhum, ou porque eu estou entrando nesse deserto porque eu estou lutando para ser mais forte. Deserto é uma coisa que todo mundo passa. Ninguém vai passar pela terra, até porque a terra é o próprio deserto. É o próprio deserto, exatamente. Então, quem vem aqui para efeito de aprendizado. Tem alguém perfeito na terra? Não. As pessoas, quando vêm para a terra, esqueceram das suas perfeições, porque Deus nos fez todos perfeitos, já que nos fez a imagem e semelhança dele. E, obviamente, Deus não usa 2 pernas, 2 braços, nem um corpo desse. Então, se não tem ninguém perfeito aqui na Terra, se nós esquecemos as nossas perfeições, a gente está aqui para passar por desertos. Esses desertos são desertos que nós mesmos nos colocamos. Por que nós mesmos nos colocamos? Porque nós fazemos escolhas, seja por ignorância, seja por medo, seja por ódio, seja por mágoa, seja por culpa. A gente se põe em desertos. Podem ser atravessados como casal, como família, como sociedade Individual. e principalmente individualmente. Entende? Então, e aí o deserto, como a gente conversou lá no começo, o deserto é cura. O deserto é cura, o deserto não é punição, o deserto é cura. Na medida em que a pessoa consiga se curar lá dentro. Enquanto ela não se cura, ela permanece no deserto dela. Então, 5 tópicos para sair do deserto. O primeiro é compreender a nossa imperfeição. Penso que seria o definido, a porta de entrada. Eu estou aqui porque eu fiz escolhas ruins, porque eu não sou perfeito. Não estou perfeito. O segundo é se dar conta de que aquele deserto, ele tem nome e sobrenome. Ele é perfeitamente identificável. E o deserto existem diversos. A gente passa por diversos ao longo da nossa vida. Então, aquele deserto tem nome e sobrenome. E eu tenho que ter a coragem de entrar nele, entrar em mim, identificar aquele problema. Buda descrevia isso muito bem. Então, eu tenho que identificar aquele problema. Em seguida, eu tenho que perceber o que é que eu faço para alimentar aquele problema, as 4 nobres verdades de Buda. Né? Identificar aquele problema, saber de que forma é que eu estou alimentando aquele problema, mantendo ele vivo, e aí, a partir disso, então, eu me questionar o que é que eu tenho que fazer para acabar com esse deserto. E aí o quinto, agir em cima do que eu percebi que deveria fazer para poder caminhar para fora daquele deserto. Eu penso que todo parafraseado de Buda aqui. Eu vou um pouco além disso aí. Porque eu não acredito, e aí é uma questão de crença mesmo, que as pessoas elas desejam
ir para o deserto para passar dificuldade, passar por situações a troco de nada. Eu acho que existem propósitos, aí eu quero falar sobre propósitos. E aí eu vou me remeter à história da humanidade e também à história da Bíblia, da religião, dos heróis bíblicos, que Deus colocou algumas pessoas no deserto para aprender, mas ele tinha propósito. E aí vem uma outra dualidade aí, Cleiton, que é o deserto como propósito ou o deserto como colheita de uma semeadura errada? São dois tipos de desertos diferentes. O deserto como propósito, a gente escolhe entrar. E o deserto como aprendizado, de certa forma, inconscientemente, a gente também escolhe entrar. Sim, porque você fez as escolhas que não deveriam. Exatamente. Pronto. E assim, eu acho que esse assunto não é um assunto fechado, no sentido de você determinar, porque cada caso é um caso, e aí na psicanálise você citou um pouco isso, é a construção da sua identidade, das suas competências existenciais. O que é isso? É aquilo que você viveu, aquilo que fizeram você viver, as suas experiências dolorosas, as suas dores, as suas necessidades, os seus anseios, o seu estilo de vida. É tudo isso que vai mexer com a sua identidade. É aquilo que vai construir o seu eu. E se em algum momento você necessitar ou precisar de um deserto, a vida vai se encarregar de te levar. Ou Deus. Ô Deus, tem um cara que não sabe, vou aqui agora, me largue. Tem um cara que foi um namorador. Não me pegue não, viu? Namorou muito na vida, pegou todas as mulheres da vida toda, aí Deus dá 3 filhas mulher a ele, linda. O que é que vai acontecer com esse homem? Ele vai entrar em loucura, porque ele vai imaginar tudo que ele fez na história de vida dele com as filhas dele agora. Ele vai pensar que as filhas dele podem passar pela mesma coisa. O cara que não trabalha, que é preguiçoso, vai chegar uma hora que talvez, não sei bem, com as suas, eu tenho uma vontade de escrever sobre a violência nos presídios, né? Uma coisa que eu quero fazer uma pesquisa de campo. O que é que motiva um cara a saber que ele pode morrer, que ele pode passar por dificuldades na vida social, pode ser humilhado e ele entra no crime? É uma curiosidade que eu tenho para saber na essência, à luz da psicanálise. O cara tá fazendo tudo errado, sabe que aquilo vai se quebrar mesmo. Aí eu vou apelar para a força do mal, que induz uma pessoa também a fazer coisas erradas? Então já não é um deserto comum. Já é o diabo realmente me empurrando. Eu não quero espiritualizar o papo não, mas não tem uma explicação lúcida, lógica, para você entender o comportamento dessa pessoa. Então assim, as pessoas precisam descobrir o propósito da sua vida. E uma pessoa sem propósito vai encarar punições. É melhor, vem cá, é melhor ficar sem dinheiro porque investiu numa grande empresa e não deu certo, ou você não ter dinheiro porque você é um preguiçoso? Mas todos os dois estão sem dinheiro. Mas você se sente realizado como? Porque tudo que você tem, você está investindo para evoluir, para crescer. Você vai entrar numa escassez, mas é uma escassez desértica. Não é uma escassez de preguiça, ou de não atuação, ou de imobilidade, ou de doença, ou de fraqueza. Então, as pessoas precisam descobrir para que vai servir esse propósito. E eu vou sempre focar nessa resposta. Eu posso ajudar uma pessoa que está nesse deserto? Depende. Depende. Se o cara, pô, Alex, não vou sair não, porque eu tô investindo dinheiro na minha empresa e não posso sair para gastar não. Parabéns, velho. Você é o cara. Fica aí no seu deserto mesmo. Não vá não, porque você tá fazendo a coisa certa. Ter a... Cuidado, você pegou diferente aí. Vigia, viu? Lá ele, viu? Eu nem peguei. Lá ele, viu? Eu nem peguei. Eu fiz Rapaz. Produção, corta essa parte. Produção. Eu fiz que fui e voltei. Então, só para concluir isso, Clayton, a gente precisa entender o propósito do seu deserto. E eu acho que a gente pode ajudar
E aí dialogo contigo nessa perspectiva de primeiro analisar, e aí eu sinto que isso é importante. Eu preciso entender o deserto daquela pessoa, por que ela está passando por aquilo. E para eu entender isso, eu preciso estar perto. E como psicanalista, acreditem, as pessoas vivem em deserto, em silêncio, estão em sociedade. Estão com as máscaras e aí vem as redes,